Olá, bom dia. Segunda-feira, 7 horas da manhã. Sejam bem-vindos a mais um episódio do G7 Café. Esse nosso bate-papo com um café gostoso, sempre recebendo convidados muito especiais para a gente conversar de assuntos relacionados com saúde, com educação. Hoje o nosso papo vai estar muito em volta de educação, futuro da educação, tecnologia digital, digitalização da educação. Vai ser muito legal porque o meu convidado aqui é um especialista nisso. E outra coisa, ele enxerga o futuro. Vou contar para vocês daqui a pouco. Né? Então, o G7 Café, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Da7 Pharma, nosso mascote, o Alfred aqui, né? O pessoal da Da7 Pharma, que é uma farmácia que tem uma assistência à saúde incrível, assistência farmacêutica incrível, com sede em Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Brasília e em breve aqui em São Paulo, uma loja incrível para realmente dar um atendimento à saúde a pessoas com diabetes, deficiência de crescimento, condições hematológicas, oncológicas, bombas de insulina, sensores, inclusive fazendo o gancho aqui para o sensor, a SciBionics, que é a nossa também parceira, patrocinadora, produtora do sensor de glicose, com monitoramento contínuo de glicose, o CGM, GS1 da SciBionics, que já está disponível no Brasil e pode ser utilizado, programa ao vivo tem essas coisas, utilizado para pessoas com diabetes tipo 1, pessoas com diabetes tipo 2, monitora continuamente a glicose 24 horas e te dá realmente uma noção de como está se comportando a glicose e o tratamento. Lembrar que o G7 Café é uma realização do G7 Med e coproduzido pela Ana Health, a minha co-host do programa. Ana, dá um oi para o pessoal aí, Ana. Olá, bom dia! Eu sou a Ana. E bom dia também para a pessoa que faz esse podcast ficar ainda melhor. Meu querido amigo Paulo Betil, preparado para mais um episódio do G7 Café? É isso aí, Ana, uma simpatia. Eu estou recebendo aqui hoje, pode colocar a câmera 3, Eric, no nosso convidado, Pedro Cortella. Seja bem-vindo ao G7 Café. Eu que agradeço, Paulo, prazer estar aqui. Vai ser um bom papo. Fiquei feliz de conhecer a Ana. A Ana, né? Pô, interessante, muito legal. Você que é uma pessoa envolvida com tecnologia, com digital, com inteligência artificial, a Ana é mais uma dessas startups, dessas evoluções aí, que surgem muito com a dor específica de pessoas, né, que tiveram perdas, que tiveram dores, e essa dor acaba levando a soluções, né? A gente, geralmente, em startup, a gente quer tratar uma dor própria. Começa muito disso, tem muitas histórias que começam disso. A Ana tem essa história o fundador, o Gabriel, que perdeu o pai para o diabetes, né, e desenvolveu a Ana aí, que é justamente para ajudar as pessoas com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e outras condições crônicas de saúde também a se cuidarem de uma forma mais efetiva, conectando a pessoa, a família e com o médico, a equipe assistencial que vai cuidar dela à distância. Que bacana, e é super necessário, né? Porque com a população envelhecendo cada vez mais... Eu mesmo, cara, eu tenho 41 anos e eu tomei um susto no meu último exame que eu dei o pré-diabético. Tô limítrofe ali, sabe? Tô naquele do limite. Chegou ali, perto de 6 ali ou não? 5,8, 5,7 de glicada? Exatamente, de glicada. É isso aí, né? Tem que ficar atento com essas coisas, porque meu avô teve diabetes senil, minha tia tinha, então eu já comecei ali Não tratamento com remédio ainda, mas tenho que ficar de olho na questão do peso, né? Do peso, atividade física, né? Física, e a própria alimentação, né? Alimentação, cara. E como é difícil, né? É difícil. A mudança de estilo de vida é uma coisa difícil, né? Não é uma mudança de hábito, né? Eu estou fazendo agora uma pós-graduação aqui em neurociência e comportamento alimentar. E a gente está discutindo muito lá essa questão da mudança de hábitos, o quanto é difícil se mudar hábitos, né? Você depende de transformar toda uma fisiologia neuronal para você conseguir mudar hábitos, né? Então, e quanto mais idade a gente tem, menos plasticidade neuronal a gente tem. Então fica mais difícil ainda de mudar hábitos, né? Não, total. E
E, por exemplo, eu tô numa fase da vida que a minha filha tem 6 anos, né? Eu tenho uma filha única chamada Alice. E essa fase, cara, todo fim de semana tem festa infantil. É verdade. E aí você não sai de salgadinho, de pizzinha e de sei lá o que. Aí os pais acabam, a gente fica amigo e a gente, boa, aí já vai, não, então abre o vinho aí e tal, abre uma cerveja, Abre uma cara. E cerveja. não dá mais. Aos 41 anos, a verdade é que assim, acho que até o fim dos 30, você consegue levar uma vida regrada durante a semana e o fim de semana Mete o pé na jaca. mete o pé na jaca. Aos 41 eu tô sentindo que não dá mais. Não dá mais, Não exatamente. dá mais, cara. Não, e eu sempre brinco, eu tô com 57, Uhum. né? Eu digo que uma noite de balada pra mim, antigamente que você virava a noite na balada com 20 e poucos anos de idade, até os 30 que você Sim. falou, né? No outro dia você acordava e ia trabalhar e boa, né? Hoje eu tenho que internar na UTI, cara, depois... Não é mais ressaca, é doença, é gripe. Não é doença, Você é fica doença. gripado, É Covid, exatamente. é Covid, 14 dias de quarentena. Parece que foi atropelado por um caminhão Parece mesmo, que você né? foi atropelado por um Exatamente. caminhão. Não dá pra fazer o G7 café sem café, você aceita um café? Oh, com certeza. Então me passa aqui certeza. a tua xícara, porque isso aqui é um... Opa. Isso aqui é um ritual do G7 café, a gente toma café com os convidados, né? Eu vou servir um Que pouquinho legal. aqui. E por que G7? G7, a empresa, ela é formada por 7 médicos especialistas em diabetes, em tecnologia em diabetes, em sensores, em bombas de insulina. Aqui a Ana está com uma bombinha de insulina aqui. A bombinha de insulina é um dispositivo que fica continuamente infundindo insulina na pessoa que tem diabetes tipo 1 Sim. e microdoses, né? Uhum. Então ela fica o tempo inteiro ali conectada a um sensor que vai lendo a glicemia e vai tentando trabalhar como se o pâncreas trabalhasse, como o pâncreas nosso trabalha de uma forma fisiológica, soltando microdoses de insulina para tentar fazer com que a glicemia varie o menos possível, que a pessoa não tenha hiperglicemias e não tenha hipoglicemias. Né? Então, é o que se aproxima mais hoje, que lê a glicose do paciente, a glicemia, e vai controlando isso. E tem também tecnologia de inteligência artificial nos algoritmos que fazem essa gestão. Então, você vê que essa parte de inteligência artificial está chegando cada vez mais, né, no cuidado com o diabetes. E os sensores que a gente está, a nova geração, ela vem com algoritmos preditivos também, que vão te falar como que vai estar a tua glicemia dali 2 horas, dali 4 horas, dali 8 horas. Ela vai apontar, olha, a tua glicemia... Né? Então você vai conseguir ter uma previsibilidade e tomar, por exemplo, se dali 8 horas está apontando para uma hipoglicemia, que um dos grandes problemas de quem tem DIMI 1 é tomar uma dose um pouquinho mais alta de insulina e fazer uma hipoglicemia. Se você usa mais insulina do que você precisa, você vai fazer hipo. Vai cair demais a sua glicemia. Então, aí se você, o algoritmo te diz no futurismo, né, olhando para frente, para onde a gente não enxerga, que você pode ter uma hipoglicemia, você vai poder até desligar a bomba para ir parar de infundir insulina para que você não tenha essa hipoglicemia lá na frente. Que legal. Né? Então, muito legal. Essa parte de tecnologia e medicina está muito avançada e a Ana vem aí conectada com esses dispositivos. Né? E o médico vai poder acompanhar do consultório, né, o que está acontecendo. Se tem alguma emergência, a Ana o médico vai poder acompanhar toda a jornada do paciente através da Ana. Eu acho o máximo. Você sabe que eu comecei a tomar contato com essa área de inovação e tecnologia quando eu fui empreender em 2017. Né? 2018 foi o primeiro ano que eu fui, acho, ou 2017, para um evento que eu, desde então, vou todo ano, que é o SXSW, lá em Austin, né? Que acabou se tornando um evento muito grande também para os brasileiros. Exato. E a trilha de medicina, ela sempre foi muito relevante. Então, desde essa época, eu acompanho bastante esses avanços. E, claro, de novembro de 2022 para cá, como tudo, a IA Exato. penetrou e não largou mais. Exatamente. A gente tem, acho que 2 marcos muito recentes, né? Antes da pandemia e pós a pandemia,
antes do ChatGPT e depois do ChatGPT, né? É verdade, Novembro verdade. de 2022, né? É. Você foi beta tester chegou a ser beta tester do ChatGPT aqui? Não, mas em novembro de 22 eu tinha um beta tester dentro da minha mentoria. Na época eu tinha uma mentoria de autoridade digital, né, de como construir conteúdo com credibilidade nas redes sociais. E lá estava um moleque, né, que é o Gabriel, que hoje é um dos professores lá na minha plataforma, o Saber Ampliado, justamente de letramento digital para as pessoas com relação a IA, que... Cara, vocês têm que ver isso aqui. Mostrou lá, fez uma demonstração do GPT. Eu falei, cara, o que é isso? Acabou. É impactante, né? Pra mim foi muito forte. Mudou muito. Inclusive impactou nos últimos 3 anos diretamente na minha empresa, Negócio. na agência que eu tinha na época. A gente, no ano passado, por exemplo, a gente já... Não por uma questão só de redução de custos, tá? Por uma questão de eficiência e mudança do modelo de negócio. A gente cortou 60% das pessoas, não por uma questão de eficiência de custos, por mudança de modelo de negócio, mas o que a gente faz hoje com 6 pessoas, a gente fazia com 15. E isso eu estou falando na parte de produção de conteúdo, edição de vídeo, criação de arte, edição de texto, construção de texto, planejamento. Proposta comercial. Cara, exatamente. E, na verdade, a parte do atendimento mesmo, né? Para quem quiser, por exemplo, contratar uma palestra minha hoje, no meu site, ela já entra e fala com um WhatsApp, né? que é um WhatsApp que não é um agente desses que não tem uma fala que vai te dar 3 opções, você vai escolher A ou B. Não, ela tem uma fala com semântica, que é justamente o serviço da Neural, que é essa empresa que a gente estava falando antes da gravação, que eu sou sócio. E esse é só um dos pontos, né? Já no começo do ano passado, eu já fazia, junto com a Neural, uma ação que na palestra eu fazia uma fala de abertura numa turnê que eu tenho parceria com o meu pai, né? Que é o professor Mário Sérgio Cortella, filósofo muito conhecido, famoso. E em 2022 e 23... Não, 2020... Final 22, 23 e 24, eu fazia uma fala de abertura de uns 30 minutos antes da palestra dele, nos eventos que ele faz pelo Brasil com venda de ingressos, né? Que a gente é parceiro já desde quando a minha agência começou o conteúdo dele digital. Mas daí, nesses anos em que eu comecei a ser chamado para dar entrevista, falar palestra, e eu falava muito sobre autoridade digital, sobre redes sociais, sobre estratégia. Em 2024, eu já colocava um QR Code lá na palestra e falava, você aponta o seu celular aqui para esse QR Code, você vai para o WhatsApp, aí no WhatsApp estava abria uma chamada direta, olá, meu nome é, né? Aí eu falava, você completa com o seu nome aí que eu mesmo vou te responder. E já naquela época eu já tinha umas 1000 conversas simultâneas no WhatsApp que mandava áudio com a minha voz enquanto eu estava no palco ali. Então já era uma coisa muito impressionante para as pessoas. E hoje em dia, claro, isso chegou na mão de muito mais pessoas, com várias empresas, assim, mas eram esses testes que a gente fazia, quebrava, dava pau no WhatsApp, a gente perdia a conta, não sei o que lá, assim, porque não era API oficial ainda, exatamente, né? A meta não tinha API oficial. Dava... congestionava o servidor lá deles, não sei o que lá, mas era muito, muito bacana de fazer esses testes. Assim. Muito legal começar as coisas do começo, né? A gente tem uma oportunidade com inteligência artificial de começar do começo, né? De ver isso nascer e aí, lógico, que você tem um perfil muito parecido com o meu, assim, de ser um cara inquieto, de ser um cara que quer conhecer as coisas novas. E então, esse perfil favorece quando você pega as coisas do começo e você se aprofunda, né? Você é um lifelong learner, provavelmente. Eu também sou. Estou com 57 anos e nunca estudei tanto na minha vida, né? Não paro nunca, né? E eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de ir lá em novembro de 2022, que era o ChatGPT 3.5, né? Que era muito ruim no começo, né? Depois ele foi melhorando muito rápido, né? Uma curva assim de improvement muito legal. E hoje a gente vê o 5,
impressionante a capacidade de processamento, as entregas que fazem as outras inteligências artificiais que a gente tem. Tem uma muito, muito boa em medicina, que é de uma startup do Rio de Janeiro, específica, chamada Dr. Wise. Nossa, excelente. Uma LLM específica para medicina e ciência. Sim. Incrível a entrega deles. Então, eu acho que a gente está num momento de muita oportunidade de aprendizagem, de como explorar isso, e os agentes de IA vieram para ficar, né? Sim. Não, eu acabei de terminar um curso no MIT, né, desses online, de educação profissional, porque eu também tenho um negócio de educação online, né, então eu conheço muita gente que tem um negócio de educação online e nunca fez um curso online. E eu costumo com curso online desde 2010. Então, exatamente. Eu sou o cara dos certificados online. Se for colocar certificado que eu tenho de online, de educação à distância... Mas exige um outro preparo mental, assim. Total. Total. E eu acabei de finalizar esse do MIT e o último módulo era justamente sobre essas questões futuras, né, de jogar para frente. E claro, o grande desafio das IAs, aí falando uma coisa mais técnica, né, é ampliar a janela de contexto, né, a gente e começar a trabalhar com dados cada vez mais de forma mais intensa, para não também a gente acabar com o colapso do planeta. Ou seja, mas está muito rápido, né? Muito. O processamento que o GPT fazia, o DeepSeek faz pela metade do tempo, com a mesma agilidade, aí logo já vem uma resposta do OpenAI, daí tem um novo chip, sei lá o quê. Eu não sou também tão entusiasta, eu não acho tão máximo igual eu achava em novembro de 2022. Eu já tive várias crises existenciais a partir disso. A primeira delas, como minha formação é jornalismo, é principalmente assim, e agora? Né? Se o nosso trabalho é escrever, transformar ideias em texto, a gente não vai precisar mais fazer isso. O que a gente vai fazer? Qual que é o futuro? Qual que é o futuro do jornalismo? Qual que é o futuro? A gente vai entregar mesmo da publicidade. A gente vai. O Zuckerberg já falou que não é necessário mais você construir os criativos e subir no gerenciador de anúncios, né? Não, você fala aqui, ó, você quer vender o quê, para quem? E a gente relaxa, eu só vou te entregar os leads e você passa o cartão aí, pronto. Né? Toda a criatividade, toda a parte humana já não é mais humana. Já não é mais humana e, de certa forma, não é mais necessária. Essas reflexões que vêm mexendo muito, essas reflexões que fizeram eu mudar completamente o meu conteúdo, a minha proposta, não só na empresa, mas nas redes sociais, da gente, do lado da empresa, aprofundar cada vez mais em pensamento crítico, em habilidades leves, que são as que importam para o futuro, mas principalmente... não só em saber prático, esse conhecimento que te leva a alguma coisa. Tipo, eu estou fazendo agora, seria, por exemplo, eu quero fazer uma pós no MIT para ter o certificado e ter uma promoção no meu trabalho. Não é isso. Quero fazer para me qualificar para ensinar tal coisa. Não é necessariamente por isso. É o conhecimento pelo conhecimento. Né? A capacidade da gente aprender e gostar simplesmente de aprender, não com uma utilidade prática, mercadológica, pragmática da coisa. Isso eu acho que a gente não precisa mais fazer, né? E o meu podcast chama Inteligência Orgânica justamente por isso, que é para levantar essa questão. Muito legal. Vamos começar do começo? Começa de onde você quiser. Que a gente embalou aqui, né? Quem é Pedro Cortella? Fala pra gente. Pedro Cortella sou eu, né? Muito prazer, né? Muito prazer, né? Eu sou pai da Alice, como eu disse, sou formado em jornalismo, sou inquieto, gosto de aprendizado ao longo da vida também, gosto muito de música, toco muito mal todos os instrumentos, qualquer coisa que você me der sai som mal. Ruim, mas sai. Ruim, mas sai. Então, bom. Mas eu adoro, eu sou... realmente nerd de música. Você viu eu que acho tem que ali o palco, né? Eu vi. Não sei se faz parte do podcast. Faz parte do podcast. Depois do então podcast a gente tá gravando aqui no final do dia, né, Eric? Faz um som. Eric Blanc aqui na produção. Tudo bem, Eric. E aí, final do dia, sexta-feira, geralmente sai um som. Aqui também tem uma cerveja que é produzida aqui. Sim. Né, que é uma marca que foi criada aqui, também com inteligência artificial, que é a Empática, né, que é uma IPA muito boa. Depois a gente... toma ali uma cervejinha e vamos fazer uma música
Pô, podia ser G7 cerveja, hein? G7 Beer. G7 Beer? Beer. Bia? Ah, tá. Não, enfim, eu sou hoje... Eu me considero futurista hoje por causa dessa inquietação em relação ao futuro, né? Não só por formação e pelo caminho que a vida me levou, mas eu sou São Paulino, brasileiro, morador de bairro nobre, playboy. Playboy. Filho do professor Cortella. Branco, caucasiano, filho do Cortella, exatamente. Acho que é engraçado, né? Porque todo mundo busca uma história de superação na vida, né, hoje em dia, para você levar as pessoas para uma motivação, ou principalmente em papos, podcast de empreendedorismo, assim. Eu acho tudo isso um saco. Já sei pra onde não entrar. Não. Pode entrar pra onde você quiser. Eu brinco que eu acho tudo isso um saco, que eu lembro da música do Raul, né? Eu que não me sento no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu vou no zoológico, domingo ao zoológico da pipoca aos macacos, praia tobogã. Eu acho tudo isso um saco. Não, porque tem muito lugar comum, né? Comum, e eu acho que assim, no meu caso, aí você perguntou quem eu sou, como a minha história de superação, ela não tem a ver com uma superação financeira de forma alguma, eu morei em Higienópolis, e não que meus pais eram ricos, meu pai não tem empresa, meu pai é professor universitário e minha mãe é jornalista, assim. Os dois vieram do interior de São Paulo e famílias... Teu pai é de Londrina? Meu pai nasceu em Londrina, mas ele já mora em São Paulo desde os 10 anos de idade, ele é de São Paulo, né? Enfim, são pessoas. A gente não tem uma empresa aqui, uma indústria ou alguma coisa assim. A gente tem uma vida confortável. E eu nasci numa vida confortável, como meu pai era confortável. O pai dele era gerente de banco. Minha mãe também, o meu avô era vendedor, enfim, condições boas. Então, assim, a minha superação não é a de muitos brasileiros, que é daquela financeira. Não, eu batalhei, eu empreendi, eu saí. Não, de forma alguma. Eu sou um playboy, com certeza. Nossa, além de ser privilegiado, né? Branco, hétero, paulistano. Então, assim, o que eu gosto de pensar é que eu aproveitei as oportunidades que eu tive e principalmente que eu vivi e vivo a vida atento à empatia, né? A possibilidade de a gente achar que o nosso modo de ver a vida não é o único modo ou o melhor modo, o jeito de... Ou o modo certo. Ou o modo certo, exatamente. E acho que essa clareza é a parte mais importante do que eu levo para a vida. Legal. E essa questão, se eu olhar no meu LinkedIn lá, tem uma autodefinição minha: empreendedor e aprendedor serial. Esse eu acho que é a forma mais clara de me definir, né? Vivo para empreender. Adoro construir empresas, adoro inovar startups, esse mundo de startups. O G7 Med é uma startup de educação em medicina e saúde, e aprendizado para a vida toda, né? Em 2010 eu tive o insight de que eu estava ficando para trás em relação à geração Y. Né? Esse pessoal está muito digital, eu estou muito analógico. Ou eu mudo isso, e aí eu fui fazer vários cursos, fiz Design Thinking no IDEO, em São Francisco, e comecei a consumir inovação. Quando você me mandou mensagem, eu falei: oi, professor, tudo bem? Eu te confundi com o meu professor de Design Thinking, que eu tive na SPM. Né, quando Quem é Marcelo Pimenta, o nome dele. Conhece? Conhece? Pô, você se acha parecido com ele? Na foto do WhatsApp ali eu achei que era muito parecido. Eu falei: ô, professor, e a gente tinha acabado de se encontrar, porque eu fui dar uma palestra no Hacktown, que é um evento que acontece ali no sul de Minas, também desse mercado de startups, né, de inovação, e ele tava na plateia. E aí ele pegou o celular dele e deixou ali, vou deixar gravando, depois eu te mostrar uma coisa. Ele deixou gravando com o notebook LM, né, que é uma inteligência artificial dessas. E no dia seguinte ele me mandou um link com um podcast que era 2 apresentadores conversando sobre todos os temas da minha palestra.
numa voz fluida, assim, fazendo piadinha, com todo o conteúdo, fazendo uma resenha artificial da minha palestra, mas era um podcast gostoso de escutar, bem costuradinho, assim, sabe? Trazendo todos os dados factuais que eu trouxe ali, toda a reflexão que eu busquei, que era falando justamente sobre o futuro da educação no meio da IA. E as IAs davam risada, que eu tava questionando qual que é o futuro do ser humano, né? Muito bom. E as IAs falam, como nós humanos aqui, né? E é engraçado, né? Tem aquela piada Aquela piada não, mas aquela poesia da escrita do roteiro do filme Ela, do Spike Jonze, que é aquela hora em que o personagem do Joaquin Phoenix tem uma briga com a namorada IA dele, que é a Scarlett Johansson, e aí ele fala... Porque tem uma hora que na briga, ela meio que dá um... Daí, meu, por que você fez isso? Por que você faz isso? Você não respira. Você não... Como é que você vai suspirar se você não respira? Como é que você vai suspirar se você não respira? Por que você tá fazendo isso? Para com isso. Aí ela, desculpa. E ela vai ficando... Você não precisa ficar com essa voz. Né? Por que você tá assim? E a gente já tá vivendo esse momento. Né? Da conversa que foi a partir da minha criação, né? Que é a minha palestra. E eu não me senti nem um pouco usurpado da minha criatividade ou coisa assim, porque eu já me desapeguei, de certa forma, a isso. A gente aprende a desapegar da autoria. Quando a gente se coloca numa posição de estar em palco, ou de evidência, ou de ter um microfone para você, e de ter um certo alcance de voz, você tem que estar consciente de que essa sua voz ela é pro mundo. Sim. É para ser consumida, né? A não ser que você faça uma coisa extremamente autoral, né? Que você tenha um objetivo autoral para isso. Mas fora isso, o conhecimento, nós aí como educadores, a gente sabe que a gente tem que compartilhar, né? Então... Eu gostaria muito de concordar 100%, né? Mas não precisa concordar, a gente pode divergir. Não, mas não com você, porque eu entendo que esse é o pensamento. Mas esse também é a mensagem que as Big Techs, donas das IAs, querem que a gente propague. E apesar de ter certeza que isso acontece, e eu já digo desde 2018 que eu não acredito em privacidade, por exemplo, aquela coisa de aceitar os dados, os meus dados, aquilo, isso já, desde muito tempo atrás. Exato. É um conforto burguês, né? Quando eu tava dando mentoria e aulas, eu tenho curso de conteúdo digital, de construção de autoridade no Instagram, por exemplo, as pessoas vivem naquela ilusão de que se elas tiverem um perfil fechado, elas estão um pouquinho mais seguras ali, né? Imagina, o perfil fechado é só você perder uma oportunidade de mostrar o seu trabalho. Exatamente. Se você tá lá, não tem fechado. A relação entre você e o Instagram tá sempre aberta, e se você fizer alguma bobagem no seu perfil fechado, pode ter certeza que se você for racista, se você cometer um crime, se você fizer qualquer coisa aí, pode ter certeza que vai vazar. Então, perfil fechado não é garantia de segurança para ninguém. Com privacidade de dados, eu já entendo que a gente não tem de forma alguma. Com criações autorais... Cada vez menos. Eu acho que cada vez menos. Porém... me dá um incômodo, entendeu? Por isso que eu digo, eu gostaria de concordar com você se eu achasse que a inteligência artificial fosse isenta. Se eu achasse que, hoje minha conta do GPT é lá de janeiro, fevereiro de 2023, né? Ou seja, o meu GPT ele é muito bom para mim. Ele me potencializa de várias formas. Porque ele te conhece muito bem, né? Muito bem. Ele já tem horas e horas de contexto. Conversas pessoais incríveis, sessões, né, descobertas, já me educou muito, já melhorou muitas coisas que eu escrevi, já melhorou muitas ideias que eu tive, mas não foi ele. Ele é uma ferramenta, são dados que foram imputados nele por seres humanos ao longo da história. Exato. Aquilo ali é uma grande biblioteca, para mim, que tem a capacidade crítica de saber extrair de lá
o que me potencializa. Só que eu sei, como eu disse, eu sou grande exceção, eu sou um grande privilegiado, eu sou 1% da população, não 0,01% igual são os caras que comandam aquilo ali, entendeu? Isso me deixa incomodado. É por isso que eu não consigo concordar com isso. Porque houve um breve período da história, e aí nos últimos 100 anos, em que a gente valorizou a autoria das coisas. Né? E conseguiu encontrar uma forma de remunerá-las. Porque, assim, até o século XIX, eu não acho que os autores ganhavam muito dinheiro com as suas publicações. Né? Até porque mesmo não existia escala. Não existia escala, exatamente. Então, é uma invenção do século XX que, infelizmente, a autoralidade, né? Morreu e vai morrer no século XXI. São as transformações, né? São as transformações, as eras tecnológicas que mudam muito, né? Da mesma forma que a gente passou pelo iTunes, pela Apple Store, né? Que mudou o mercado fonográfico, que a gente comprava CD antes com 20 músicas para escutar uma. Nossa, que saudade. Adorava essa época, muito cara. bom. Eu perdia horas na Galeria do Rock. Na Galeria do Rock, na escolhendo. FNAC, porque você comprava um CD por causa de uma. Só que naquele... A jornada, né? A experiência. Você descobria as outras. E hoje dá pra descobrir também, mas o álbum, enfim, a gente continua descobrindo as músicas daquela época, pelo menos a minha geração. Também. A minha também. É muito ruim isso. Basicamente, o algoritmo me entrega tudo que eu sempre escutei na vida. Então, pra mim também, só que eu consigo descobrir coisas que são da época de tudo que eu escuto. Por exemplo, vindo pra cá, eu tava ouvindo eu gosto de ouvir a rádio que o Spotify me dá da música que eu quero ouvir na hora. Aí, na rádio de uma música da Cell, que é uma artista que eu gosto, ele me trouxe uma música do Tom Zé que, porra, eu acho que eu já tinha ouvido, mas nunca tinha ouvido com atenção. E aí veio ali e depois eu fui... Todo o álbum daquele disco é bom demais. Porque se eu ouvir Tom Zé com atenção na vida, foi menos do que aquilo me abriu. Então é muito bom. Esse é um jeito positivo. Só que era muito mais gostoso descobrindo fisicamente ali. E aí você botava o CD pra ouvir na loja. Aí você colocava o fone de ouvido. Colocava o fone de ouvido. E passava horas dentro da loja. Passava horas e ouvia a música olhando pro encarte. Né? Isso. E, putz, muitas vezes acompanhando a letra que tinha no encarte. Acompanhando a letra, acompanhando a história do álbum, né? Porque uma obra... O artista, ele construiu uma obra com lado A, lado B. Isso. E cada música tinha uma escolha ali. Então, era uma jornada que você passava, né? Pô, Dark Side of the Moon. É um disco que ele é uma jornada. Você entra na viagem ali, né? Tanto que é uma jornada que ele é sincado com o filme não é Alice no País das Maravilhas. Mágico de Oz. Mágico de Oz. Que ela é uma música, entra na outra e vai contando uma história ali, né? E cara, a gente perder essa possibilidade é muito ruim. É muito ruim. Então, porque você fragmenta, né? Porque você fragmenta. E aí o consumo... Mas assim, o consumo de música vira algo diferente. Vira algo... Por exemplo, eu já perdi bastante tempo lá naquele Suno, né? A IA que faz músicas. Eu nunca usei. Tem, do GPT, né? É um GPT da OpenAI? Não, eu acho que é outra desenvolvedora, mas ela é basicamente uma IA que cria músicas com prompts. Você pode dar a letra, né? Ou então ela mesma cria a letra para você e sai uma música arranjada com o estilo que você quiser. Pode ser estilo axé anos 90, estilo rock anos 70, estilo funk anos 2000, sei lá. Dá para fazer qualquer estilo e as vozes são, claro, muito parecidas com os artistas, ou seja, o Suno é uma IA alimentada com todas as obras musicais da humanidade, e ele é capaz de fazer coisas que aos ouvidos leigos passam como músicas. E aí era muito... O tempo que eu perdi é que era muito engraçado, muito divertido você pegar, por exemplo, um diálogo do seu grupo de WhatsApp e transformar numa música. Né? Isso foi uma piada entre eu e os meus amigos ali no grupo de WhatsApp durante uma semana. Depois, perdeu a graça. Sabe como aquele aplicativo Clubhouse, que pra mim durou um fim de semana? É tão efêmero as coisas. Por quê? Porque não tem profundidade. Mas a gente vive
no momento de superficialidade, de efemeridade, né? O Walter Longo fala muito sobre isso. Conhece o Walter, né? Uhum. Ele fala muito sobre isso, sobre a efemeridade, e ele também está bastante... foi meu professor também na pós-graduação de transformação digital. Ele e o Silvio Meira são dois caras assim que eu admiro demais e são referências para mim. E ele fala dessa questão da efemeridade, e ele, em relação à inteligência artificial, ele fala uma coisa que você falou... não falou explicitamente, mas eu interpretei dessa forma, que a inteligência artificial é para quem tem repertório, né? Você precisa ter repertório para você, como você falou, você é um privilegiado. Uhum. Eu sou um privilegiado. A gente tem capacidades educacionais, culturais, intelectuais que fazem com que a gente tenha condição de explorar a inteligência artificial de uma forma mais profunda. E é nosso papel criar SA melhor para que as próximas gerações possam ser capacitadas por elas a ter repertório. A ter repertório, porque senão a gente vai retroalimentar a efemeridade, a superficialidade, né? E a gente, não sei se você que acompanha bastante a educação, a geração Y é a primeira geração com QI mais baixo do que a geração anterior, né? Na história. Eu tenho esse dado, ele é preocupante, mas a geração Z, né? A geração Y foi a primeira. A geração Y tem QI mais baixo que a geração X. A geração Y sou eu. Eu sei. Eu acho que sim. Eu sou X. Mas a geração Y é a primeira geração early adopter de digital, né? Não é nativa digital. A primeira digital... a gente aprendeu, né? Eu lembro eu sou a última geração que lembro do mundo sem internet. Eu digo que é a Z porque eu acho que é muito do nativo digital essa questão da baixa cognição, porque eu estudei em livro, eles não. Né? Eu fui fazer uma mediação de um papo, na verdade, fui construir uma conversa lá para uma pesquisa como é o nome da farmacêutica do Viagra? A Pfizer. Pfizer, com médicos recém-formados. Médicos que tinham acabado de sair do quinto, sexto ano, né? Ali. E a angústia deles, né, era justamente por essa digitalização. Fazia tempo que eu não tinha contato com pessoas de geração Z, principalmente recém-formados, assim. Isso foi quando? Foi 2023, eu acho. Geração Z já. Geração Z, pós-pandemia, né? Com certeza geração Z. E aí eles falavam assim, os meus veteranos, né? Eu tive um ou dois anos em que eles estudavam efetivamente em livro, em vademecum. Eu não, a partir do primeiro, segundo ano já era só em paper. Só em... Você que está muito mais na área da medicina tem aquele lugar que eles entram e saem todo dia uma atualização. Na pandemia isso, e num espaço altamente hierarquizado como é o hospital, em que o R1 tem que falar amém pro R2 e pro R3, né? E egos e tempos e movimentos é muito complicado dentro de um hospital, assim. Às vezes o R1 viu um paper que o da área ali, o superior dele, não viu. Porque as coisas mudam muito rápido. E aí, ele tem que mudar um protocolo, mas ele não tem autorização do outro. E o outro não quer tomar a ordem do cara que é inferior a ele na hierarquia. E eles relatando com dor no coração, assim, cara... Eu não tenho mais tempo de assentar o conhecimento. Tudo aconteceu tão rápido e acontecendo tão rápido, e até hoje é assim, então a gente vive numa tensão completa, porque os meus superiores tiveram tempo de aprender, digerir, de consolidar o conhecimento e aplicar. Eu não tenho esse tempo e nunca tive. E é uma geração angustiada por isso. E aí vem um estudo e diz que essa galera tem QI menor. Na boa, vá para PQP. O que nós fizemos com eles? De quem é essa culpa? Sabe? Tipo, é para medir as pessoas por QI também? QI é uma métrica que vai subindo ao longo dos anos, né? Com certeza o cara que fez QI em 1950 hoje também não daria 30 pontos. Exato. Então, assim, a gente tem que mudar as métricas. Eu gosto muito da frase do Alvin Toffler, né? O ser humano do século XXI, o analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler e escrever, é o que não sabe aprender, desaprender e reaprender.
Desaprender, cara. Desaprender. Não acho que a gente tem que ficar. Primeira coisa, essa história de geração. Não existiam gerações antes da X. É. Então, assim, né? Hoje em dia não dá mais pra gente caracterizar gerações porque não existe mais cultura de massa. Uhum. Né? O mainstream acabou. Se você tem filhos gêmeos, 3 da mesma idade, cada um vive um mundo diferente, porque cada um tá no seu feed personalizado, consumindo coisas diferentes, gostando de coisas diferentes. Então não dá mais pra gente colocar todo mundo na mesma caixinha. O que se diz muito é da geração Blur, né? Que mistura todas. Então esse conceito vamos abandonar também. Agora, vamos tentar olhar com mais empatia. Eu penso muito assim para a geração Z, porque quando eu tenho conversas assim intergeracionais, uma coisa que a geração do meu pai, a geração Boomer, a geração X, o que for, e eu tento evitar ter, é que a gente não pode ser apaixonado pelo nosso próprio sofrimento, Uhum. né? É difícil. Mas assim, por exemplo, eu trabalhei em redação. Trabalhei na MTV, depois na Band, depois na Globo. Eu trabalhei em ambientes altamente tóxicos. Então eu comi o pão que o diabo amassou, sofri bullying, gritaria, cigarro na cara. Ia pra reunião, um monte de gente acendia cigarro. Não, você chegou agora, meu, vai pegar, vai carregar caixa, vai fazer tudo que a gente não quer fazer, vai pegar café, vai fazer, sim. E eu posso chegar pra um cara da geração e falar assim, vocês são mal acostumados. Vocês querem tudo molezinha. No meu tempo, eu que tive que aprender isso aqui na marra. No meu tempo, isso aqui, o que vocês têm não é aprendizado. Vocês não têm capacidade de fazer um pensamento. Vocês não têm capacidade porque vocês não ralaram. Isso é gente apaixonada pelo próprio sofrimento. É pra gente achar... É menos QI o cara que não quer sofrer o que eu sofri? Eu não, eu acho que é mais. Né? O geração Z ele não quer passar pelo assédio, não quer passar pelo bullying. Ele entendeu que ele entrou numa roda que a conta não vai fechar, ou seja, ele não vai se aposentar. Eu não vou me aposentar. Você, empreendedor, sabe que também não vai se aposentar. Pô, com uns 85, 90, talvez eu pare. Mas aposentar pela previdência privada, ninguém vai. Essa mentira que me contaram, ela não se sustenta. O CLT não garantiu a vida dos pais desse cara. Não vai garantir a dele. A história de que você tem que escolher uma profissão com 17, 18 anos já caiu por terra. Isso já foi furado na minha... Eu acho isso cruel. Uhum. Uma pessoa com 16, 17 anos tem que escolher carreira pro resto da vida. Graças a Deus não existe mais carreira pro resto da vida, né? E aí a gente tem uma métrica que diz, não, a geração que tá chegando agora no trabalho tem o QI menor que a gente. Pra quê? Não, essa questão do QI, né? Eu trouxe ela justamente... Não tô culpando você. Não. Eu trouxe ela justamente para ilustrar a questão da superficialidade. Mas, por exemplo, eu acredito muito na geração Z. Eu dei aula de Design Thinking para 7ª, 8ª e 9ª séries do Ensino Fundamental 1. Que legal. E foi uma das melhores experiências da minha vida. Então, eu adoro essa troca intergeracional. Adoro. Eu acho que é um privilégio a gente poder, a gente ter disponibilidade de conversar com pessoas como o teu pai, como o Taki, né, que tem uma cultura absurda, o Taki Cordaz, o professor Taki Cordaz, né, que tem, o Taki é 10 anos mais velho que eu, né, e é um privilégio. Da mesma forma que é um privilégio para mim, conversar com meu filho que está fazendo engenharia da computação lá em Curitiba e tem 21 anos de idade. E é uma cabeça incrível. Porque ele tem muita informação. Ele foi bombardeado de informação desde sempre, de uma forma insana, de uma forma que o cérebro não está preparado. Emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina, dizia o Edward Wilson, biólogo. Né? O grande problema da humanidade é esse, nosso cérebro e o cérebro desse cara, né, não está preparado para toda a informação. E aí ele óbvio que ele é superficial. Mas olha o tanto de coisa que ele sabe. Não, e é impressionante. Mas eu não tenho tanta admiração pela geração Z, porque minha cabeça ainda não conseguiu entender qual que é o caminho
pra eu admirá-los genuinamente. Uhum. Porque, óbvio, quando a gente fala com o Taki, quando a gente fala com meu pai, a gente tem ainda uma reverência por quem é mais velho. Uhum. Entendendo que quem é mais velho, a cabeça deles, tem experiências, mas não dá pra levar tudo ao pé da letra, porque no final das contas, o mundo que eles viveram já não é mais. Então o choque é claro, né? O choque é constante. E se você for uma pessoa combativa, você vai pegar sempre no choque. É. O que eu aprendi é que a gente tem que pegar o que serve, né? Relevar o que não serve e tentar ressignificar o que sobra. E esse serve, não serve, ele é exclusivamente individual. Ele serve para você, não serve para mim. Serve para mim, não serve para você. Exato. Ele é exclusivamente individual, né? Pessoalizado. Sim, mas numa conversa social sobre essas mudanças, principalmente, sobre o que... Num contexto mais... Por exemplo, tem coisa que meu pai não quer lidar, Uhum. porque ele tá com 70 anos. Ele não tem que lidar. Então, as pessoas vêm perguntar pra ele, putz, o que você acha da IA, não sei o que lá da IA. Cara, não é um problema dele, sabe? Tipo, é você forçar as pessoas que têm uma grande experiência. Algumas querem e participam, outras, tipo... Ele vai dar uma opinião que vai ser ótimo, porque meu pai é muito bom em comunicar e mostrar experiência, ele tem muita referência. Meu pai, Karnal, Clóvis, Monja, são pessoas que eu converso muito e que eu tive a honra de trabalhar proximamente, assim. Mas, assim, eu não posso ficar com a opinião deles, porque eles são pessoas de 70 anos. A solução não vai vir deles, Paulo. Não vai vir. Né? Tem que vir talvez da minha geração. Talvez a solução não, mas talvez insights sim. Insights com certeza. Insights muitos, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa Insights coisa com certeza. transgeracional, que ela te traz muitos insights. Sim. Né? E essa é o negócio. Pega a visão da geração Z, né? Você conversar com alguém da geração Z. Eu dei aula para as crianças de 10, deixa eu ver, 12, 13, 14 anos de idade. Era incrível. Era sexta-feira à tarde, uma matéria extracurricular, quando todo mundo ia embora da escola, só ficava minha turma lá. Uhum. Era uma delícia, era uma troca incrível. Hoje estão todos na universidade, todos em excelentes universidades, e ocasionalmente um aluno meu de Design Thinking me chama, olha, uso Design Thinking na faculdade, uso Design Thinking na minha vida, vou dar uma aula de Design Thinking para minha turma. Que legal. Né? Você tem material para me ajudar, você pode me ajudar. E, pô, isso é incrível. Eles levaram para a vida deles. Né? Então, e eu aprendi muito com essa geração. Né? Porque eu conhecia... Eu dei aula para o meu filho também, foi na escola do meu filho. Mas eu conheci muito de como eles se interrelacionam. Então isso foi um aprendizado muito bacana. Então por isso que eu gosto muito dessa questão geracional. E você tem uma filha que é a geração alfa, né? Que a gente não sabe o que vai acontecer. Porque que é a geração... Eu acho que vai ser a geração... da inteligência artificial, nativa da IA, né? Como é que vai ser, né? Para mim, vou trabalhar para ser a geração que vai dar o passo atrás da tecnologia. Né? Ela vai conviver com ela... organicamente, como a robozinha aqui, mas ela não vai, ela vai se desprender da tela. Ela vai ser Quero que ela, né? Ou seja, a gente já aprendeu que faz mal. Não é só o Jonathan Haidt que nos contou, mas graças a Deus que ele contou. Ainda bem que o celular está proibido na escola e tem que ser proibido. Eu acho que ela vai ser a geração que olha para o celular como a minha geração olhou para o cigarro, né? E a do seu filho olhou para o cigarro como algo que era uma coisa de velho. A rede social, tipo, qual que é o sentido de eu ficar compartilhando a minha vida, né? A gente já sabe que faz mal, a gente já sabe que causa depressão, a gente já sabe que causa uma comparação, a gente já sabe que causa polarização. E isso a gente tá falando de bolha, claro. A minha filha também privilegiada, né? Escola particular. Eu gosto de fazer sempre esses adendos, porque falando de Brasil, a relação. Obviamente que a relação com tela lá no interior do Acre é totalmente diferente na escola pública. Lógico. Mas já tem tela lá, né? E com muito mais maravilhamento do que aqui. Exato. Aqui a gente já tá. A Alfa, eu vou trabalhar para que ela seja. Feliz. Não, seja feliz, que seja a geração que acesse a tela quando tiver a necessidade de acessar a tela. Exato. Não que a tela seja o
o switcher, né? Que para ligar o cérebro, né? Exato. A geração Z é a geração que precisa da tela para ligar o cérebro, Uhum. Esse é o problema deles. né? Então, o que eu fiz nas minhas aulas de design thinking? Eu não proibia o celular. Por quê? Porque eles não se relacionam bem sem o celular. Uhum. Eles não funcionam bem sem o É, celular. porque os pais da geração Z, cara, a gente não sabia o que fazia mal. É, Eles não sabiam o que fazer. Pelo contrário, olha que legal, ele já sabe mexer nisso aqui, ele é super intuitivo, olha só na tela, tal, olha que bacana, ele já programa. Meu pai contava uma história que era lá nos anos 90, que era, você sabe como, que era em relação à minha geração, né? Você sabe como que, você sabe que não tem criança numa casa? Nos anos 90. Nos anos 90? Isso. É que não tem barulho. Não Não, tem criança correndo. não, Não? não. É que o reloginho do videocassete tá piscando. Boa, videocassete, boa. Porque não tinha ninguém pra acertar o relógio. Pra acertar o relógio, exatamente. Né? Quem acertava o relógio na minha casa era eu, porque a gente entrava lá no menu, a gente fuçava, ninguém sabia mexer naquela porra. Né? Então, o que era intuitivo, natural para você, né, era um processo difícil de aprendizagem, uma coisa essencial, básica, digital, mas que para a geração anterior era difícil. Exato. E isso só escalou, né? Eu, por exemplo, tive uma dificuldade enorme agora, né? Eu criei o canal do YouTube do meu pai lá em 2018. Uhum. E aí fiz todas as configurações do YouTube lá para monetizar, mandei os documentos. Cara, fui tentar de novo agora pro meu podcast, que começou a monetizar lá. Eu não sei mais mandar o documento ali, mudou tudo, os processos ali, a conta, para encaixar assim. Daí eu falei, cara, olha isso, 7 anos, sabe, de diferença entre um e outro. E não são 7 anos, são 7 semanas. 7 semanas tá tudo diferente. Tudo diferente, exatamente. Que era exatamente o mesmo processo, sabe? Que deveria ser. O YouTube mudou tudo, as coisas lá, meu Deus. E claro, eu tive equipe para fazer isso ao longo. Só que isso é uma coisa pessoal que você mesmo tem que fazer, porque tem um correspondência que chega do Google lá, AdSense, você tem que ativar. Cara, é um pé no saco, né? Toma um tempo. Toma um tempo, e aí eles não aceitam o documento, aí você sobe e não vai. E aí, assim. Isso tem a ver com... Foi um choque de envelhecimento próprio, assim, sabe? Por exemplo, eu não sou Apple lover. Eu uso Mac desde 2001. Eu tive um iMac, aquele do... Eu também, do coloridinho, né? O coloridinho. O meu era o Snow, era o branco ainda, porque eu já editava vídeo, gostava dessa área, e tinha o iMovie, né? Que era uma coisa fantástica, que eu sonhava nos anos 90 em ter o iMovie lá, desde que eu lançou, enfim, 2001 eu uso o Mac. Aí, assim, Mac, iPhone. Não é que eu sou o Apple lover, eu sou Apple hostage. Uhum. Eu sou refém da Apple. Uhum. Eu não sei ligar um PC. A Apple faz isso com você, né? Ela te aprisiona. Eu não sei ligar um PC, eu não sei... Meu avô pedia pra eu configurar pra ele o Android dele, aí no meio da década passada, eu não sabia mexer. Eu falo, putz, no começo eu sabia ali, né? Quando a gente saiu dos celulares Nokia, né, pro iPhone, eu ainda tinha, ele já tinha, sei lá, um outro celular, aí eu sabia. Depois, quando ele foi pro Android, sei lá o quê, eu falei, cara, desculpa, cara, eu não tô conseguindo. Não consigo te ajudar. Olha só, como a gente também fica obsoleto, sabe? Muito. A obsolescência ela é uma coisa que você, hoje em dia, você piscou, você tá obsoleto. É muito cansativo, Paulo. Cansativo. É muito cansativo. Por isso que É destrutivo. Eu sou colunista de tecnologia do IG, que ainda existe, o portal IG, né? Eu comecei em janeiro desse ano, e a minha ideia lá no começo era porque, desde o final do ano passado, eu estava bem a par ainda com uma vontade jornalística de cobrir a IA, né? De cobrir as inovações, assim. E eu acho que tem pessoas que fazem um trabalho excelente disso, né? Como o Diogo Cortiz, do UOL, o Pacete mesmo, né? Da Forbes e vários outros que são bons jornalistas de tecnologia. E eu, cara, como eu tava bem a par disso, já tô bem mergulhado nisso há um tempo, eu também comecei a isso. Não dá. Não dá. Não tem como. Não tem como. Toda hora. É de manhã, é à tarde. Daí ou eu passo isso da vida...
E aí eu fui muito mais para a área que já tinha a minha pegada e eu dei muito mais espaço para isso agora, que é justamente a crítica sobre, né? A o pensamento crítico. O O pensamento comentário. filosófico. O pensamento filosófico, o comentário sobre isso, ou seja, qual que é qual que é o meu valor? Eu posso abraçar toda inovação e achar que aquilo é revolucionário e importante, revoluções por minuto, né? RPM, né? Ou eu posso parar e tentar refletir sobre o que isso está causando e tentar desconectar, porque se for perguntar se eu tenho lido mais, né, Harari ou Byung-Chul Han, muito mais o Byung-Chul Han, sabe? Tipo, é a sociedade do cansaço que a gente vive, né? Total. E claro, o Harari se tornou um grande crítico também da IA, mas menos do aspecto do impacto humano e mais do aspecto geopolítico, talvez. E eu me preocupo muito com o impacto humano pensando na geração futura, pensando na educação. Então vamos falar de educação? Uhum. Nossa, esse aqui é o tipo do papo perigoso, você sabe, né? Por quê? Perigoso porque pode não acabar nunca, né? É verdade. Você vai embora e você perde a noção do tempo, né? É bom, né? Mas é bom, cara. É muito bom. Você sabe que o que mais me dá prazer hoje na vida é duas coisas analógicas. Podcast e palestra. Bater papo com pessoas e palco. Você transferir real, conhecimento, assim. Né? E aqui é um programa, podcast é uma ferramenta educacional muito democrática, muito, né, acessível. Você consome do jeito que você quiser, na hora que você quiser, no lugar que você quiser. Eu adoro podcast, sou fã de podcast. Eu sou sócio de um dos primeiros podcasts de fotografia do Brasil. Tem 12 anos de fundação, chama Papo de Fotógrafo, é o mais importante podcast de fotografia do Brasil, e que o meu sócio é o âncora dele lá, ele é fotógrafo profissional, ele é o âncora. E podcast eu sempre adorei porque ele traz, e esse programa aqui, o G7 Café, ele foi muito inspirado nos programas, o meu sobrenome é Betil, né? Então tem o meu pai chama José Betil, Zé Bétio, radialista José Bétio, né? Então esse programa aqui ele nasceu para ser de manhã, com a ideia de ser um programa parecido com os programas de rádio AM, em que os radialistas tinham um programa muito cedo e acordavam as pessoas. É o café com o teu pai, então? O Zé Bétio, radialista, músico sertanejo, não é meu pai. Meu pai é homônimo dele. Né? Tá. Meu pai é homônimo dele. E exatamente da mesma forma, escreve, mesma escrita. Aliás, tem uma história muito boa, né? Que o nome do meu pai já me salvou de algumas multas de trânsito na estrada. Ai, que legal. A polícia me parava. Uma vez eu subi numa serra, fiz uma ultrapassagem em faixa contínua. Água. Senão, não vou dormir hoje. Fez uma ultrapassagem eu fiz uma ultrapassagem em faixa contínua, cheguei lá em cima, tava a polícia rodoviária. Putz. Para, não sei o que e tal, não sei o que. O senhor ultrapassou em faixa contínua? Eu falei, eu ultrapassei, o caminhão tava 5 por hora aqui, não tinha ninguém, eu ultrapassei. Né? O senhor é filho do Zé Bétio? Eu sou. Não tava mentindo, né? Meu pai chama José Betil, Zé Bétio. Sou. Então, adora seu pai, não sei o que, aquela música dele, o programa, a gente escuta todo dia aqui e tal. Manda um abraço pro seu pai, fala que foi o patrulheiro, não sei o que. Pode ser, mano. Vai embora. Tchau. Então, e aí, isso foi muito inspirado nessa questão, assim, do resgate mesmo, do analógico que você falou, né? Sim, você sabe que esse é um elogio meio difícil. É um elogio, eu brinco, desculpa o palavreado, mas é um elogio meio merda de receber. Assim, as pessoas me conhecem e dizem, parabéns pelo teu pai, né? Sou muito fã do teu pai. Eu falo, obrigado, assim, mas eu não fiz nada por ele. Assim, eu não tenho o menor mérito nesse elogio. Zero. Tipo, parabéns pela tua filha, parabéns pelo teu filho. Cara, você criou aquela pessoa. Claro. Parabéns pelo teu pai é uma coisa. Obrigado. E aí você fica olhando pra pessoa, valeu. Não, claro, eu tô brincando, né? É um exagero, né? Eu adoro receber elogios, adoro receber
Porque, de certa forma, é um pouco do meu trabalho, porque eu ajudei a popularizar bastante a mensagem do meu pai criando as redes sociais. Mas é um elogio que você fica pensando, putz, mas não tem mérito nenhum em mim nisso, né? Parabéns pelo teu pai. Parabéns por ser filho, né? Parabéns por ser filho. Não, muito legal. Mas eu tenho esse problema, o Edinho, Sandy Júnior, né? A Sasha. Nepo Babies. A gente tem... mas enfim, é sempre um bom elogio. E é uma mensagem que eu gosto de carregar também, da autonomia do conhecimento mesmo, das pessoas poderem pensar com a própria cabeça. Né? A autonomia do conhecimento. E a educação? Para onde a gente vai com educação? Educação digital, educação na IA? Você já trouxe aqui para a gente essa questão de que você olha a IA ensinando e ajudando as pessoas a serem bons pensadores, a evoluir do ponto de vista humano. Né? Como que você, como um futurista... fala o nome das suas empresas pra gente. Você tem uma empresa de educação que é a Saber Ampliado. Saber Ampliado, que reúne todos os cursos do Cortella, né? A gente tem curso com Clóvis de Barros, Karnal, e vários outros. E hoje o nosso foco tem muito a ver com letramento digital de pessoas 50 a mais. Legal, hein? Né? Muito a gente legal. agora tá saindo um novo formato que tá embaixo do guarda-chuva do Saber Ampliado, que não é só de cursos gravados, mas de aulas ao vivo, que é o Clube da Sabedoria, né? Vai ser lançado agora em outubro, em que a gente já tinha uma sequência de aulas ao vivo no Saber Ampliado, apoiando a plataforma de conteúdos gravados, né? Palestras, livros, tem tudo isso dentro lá do nosso portal. Mas a aula ao vivo, no Zoom, né, no Meet, ali onde a gente tem, é onde dá nosso senso de comunidade, né? É onde a gente consegue ver as pessoas. E a gente entendeu que o nosso público-alvo nessa área são pessoas 50 a mais. Até mais, 60 a mais, que estão em busca de sabedoria, estão em busca não só do conhecimento filosófico e que tem essa dificuldade, essa necessidade do letramento digital, não só em IA, mas, GovBR, sabe? Uber, iFood, sim. Né? Essa dificuldade que a gente estava falando aqui, que eu tive ao criar o AdSense do YouTube, que é para receber o dinheiro do meu podcast, é uma dificuldade que todo mundo tem e não precisa ser 50 a mais, mas quem tem 50 a mais tem um pouco além dessa dificuldade, né? O medo de acessar inteligência artificial, o medo de cair em fake news, o medo de cair em golpe. No Brasil, a gente vive bombardeado por golpes dos mais diferentes. Recentemente, terça-feira, eu tive meu gerenciador de anúncios hackeado, cara, no Facebook. De anúncios na Meta, né? Não, do meu gestor de tráfego lá, alguém entrou na madrugada de sexta para sábado, subiu anúncios criminosos ali, colocou um orçamento absurdo e aquilo ficou rodando. A gente só foi ver 3 dias depois. Daí entraram com o processo e conseguiram resgatar a Meta. Estamos com o processo. Mas eu tive o mesmo problema. De numa campanha para o lançamento da pós-graduação em obesidade, diabetes e empreendedorismo médico, do G7 Med, que entraram na conta e começou a gerar lead falso. Olha só. E aí os leads vinham preenchidos, assim, às vezes um monte de letra desconectada, sim. só que comiam todo o orçamento. Um bot, olha só. Isso pode ser um concorrente, né? Tentando... Exatamente. A primeira coisa que eu imaginei é um concorrente. Concorrente. Que é uma coisa criminosa. É um absurdo isso acontecer. Enfim, foi um susto que a gente teve essa semana, mas o exemplo é só assim. Pessoas de geração Y, de geração Z, também estão sujeitas a golpes, né? Todo mundo sujeito. Então, assim, não é uma vergonha do cara 50, 60 a mais que possa cair nisso, ainda mais agora com IA, ainda mais com geração de imagem super avançada, com gêmeos digitais, né? A gente tem que ter um cuidado de fazer um letramento digital decente dessa geração. Eu estava conversando com a Andrea Tenuta, de uma empresa que chama Maturi, né, que cuida de recolocação profissional para pessoas 50 a mais. E ela deu ela me contou um conceito ótimo, que é a cada 21 segundos nasce uma pessoa 50 a mais no Brasil. Cada 21 segundos. Nasce um 50 a mais. Nasce um 50 a mais. Ou seja, é muito mais do que a taxa de natalidade brasileira. Né? Então, falando de futurismo,
cada 21 segundos nasce uns 50 a mais, nasce uma pessoa com mais dificuldades em entender a tecnologia, numa tecnologia que está cada vez mais mudando. Isso tá aliado... cada vez mais acelerada, né? Os ciclos cada vez mais curtos. Isso, aliado ao pensamento filosófico, que promove o pensamento crítico, é a grande aposta e é o grande conceito por trás do saber ampliado. Assim, é o que a gente quer. Eu acredito também que nesse mundo polarizado, a gente tem que ter o pensamento crítico é a habilidade fundamental de agora. E a nossa plataforma é sobre isso. Então, eu tenho o Saber Ampliado, né? Que também tem embaixo o Clube da Sabedoria, que são essas aulas ao vivo, com vários horários para as pessoas entrarem, né? Interagirem, comentarem, perguntarem, serem educadas efetivamente dessa maneira online, lá no Saber Ampliado e no Clube da Sabedoria. Eu tenho a Neural, que é uma plataforma de criação de inteligência artificial no seu WhatsApp para fazer atendimento, suporte e tutoria. Né? A gente está construindo aos poucos um bom LLM educador, né? Mas o foco deles é o atendimento e vendas, principalmente, né? Suporte e vendas no WhatsApp. E eu tenho a agência Sofia, que é a minha agência de marketing digital, que a gente diminuiu um pouco agora, no último ano, o atendimento para terceiras, porque ela cuida principalmente do saber ampliado e da gestão das redes sociais minha, do meu pai. Antigamente a gente tinha o serviço de social media, mas a gente mudou o negócio, né? Empreendedor sabe, a gente muda o negócio a cada... Iteração. Ainda mais iteração, a cada momento. E hoje é a agência que cuida das minhas palestras, que é minha, etc e tal. Mas é isso. E o meu foco é principalmente hoje as palestras e o podcast como Pedro, pessoa física. Muito legal. E essa questão, né, que você falou, né, o pensamento crítico, né? Eu acho que com a inteligência artificial são poucas coisas que vão restar pra gente como seres humanos, né? Que, basicamente as habilidades inatas do ser humano, né? Mas são habilidades inatas que precisam ser desenvolvidas. Precisam. Né? E tá cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Eu vi uma escalada muito grande nesse último mês aí da questão da polarização, cara. Isso tá destruindo a nossa humanidade. Destruindo. Tá destruindo nossa sociedade. Eu tô muito angustiado com tudo isso. Muito angustiado. Acho que tá todo mundo, sabe, Paulo? Porque não vai haver um basta. A gente já vê, né, as pessoas... Ninguém convence mais nada de ninguém. De nada. Né? O debate que a argumentação não existe mais. O debate que a gente vê nas redes é puro entretenimento, né? Aquela coisa de 30 pessoas pensam do jeito contra uma. Isso. Vira uma arena de gladiadores ali em que ninguém quer mais ser convencido de nada e ninguém vai convencer mais de nada. Esse é o fim do diálogo. Exatamente. Esse é o fim da educação. É ali onde a gente morre. Né? E o próximo passo a isso, se a gente for pensar em futurismo, pode ser uma recusa muito grande, assim, porque eu já tive o meu esgotamento, eu já tive o meu... eu não digo burnout, porque burnout tem a ver com assédio, né? Tem a ver com uma condição de trabalho, mas eu tive um esgotamento muito grande das redes sociais, do Instagram, principalmente, porque era o meu trabalho desde 2017, e eu tenho um problema, eu sou completamente viciado nisso, eu percebi. Vício mesmo, de tipo ter abstinência quase, assim. E aí na virada do ano passado pra cá, eu apaguei o Instagram, apaguei as redes sociais do celular, deixo apenas o perfil ativo ali no computador pra mensagem, enfim, a minha equipe que cuida. Mas eu deixei de ser um consumidor de rede social. E eu acho que a gente vai chegar lá com todo mundo, você quer saber. Eu vejo esse movimento muito forte em alguns nichos, assim, com algumas pessoas-chave, porque não dá. A gente tá ficando exausto dessa questão, e é isso que causa a briga política, é isso que causa os extremismos, é isso que causa as ditaduras, aí que a democracia morre. Eu acho que o limiar de tolerância está muito estreito, né, para todo mundo, né? Não existe mais uma flexibilidade. Você não tem mais uma banda que você tinha, né? E eu acho que aí a gente volta para a base da filosofia da ágora, dos espaços abertos, onde se debatia, se discutia, se contrapunha pensamentos. Não existe mais isso, porque existe uma banda, né?
que hoje não existe mais. Ela é quase que reta, né? Quase que uma linha, né? Não existe, porque as pessoas foram jogadas na internet, nas redes sociais, sem ter uma base teórica, educacional forte para levantar os questionamentos sobre as informações que estão ali. Com a informação sendo criada cada vez mais por inteligências artificiais, é a teoria da internet morta, né? Quando tudo que é criado ali é criado e consumido por IAs. A gente já está vivendo esse momento, de certa forma, né? E isso vai dar o esgotamento porque as pessoas não conseguem mais ter entrelinha. As pessoas não conseguem mais ter o conceito filosófico básico de Sócrates, que é o só sei que nada sei. Eu estava conversando no meu podcast com o Igor do Flow, né? O Igor 3K, que muito diferente do ex-sócio dele, ele é alguém que se convenceu do só sei que nada sei. Quanto mais ele conversa com os dois lados, mais ele fica angustiado. Ele contou isso para mim. Eu falei, caramba, isso é muito bom. Isso é basicamente a noção que você tem que quanto menos você sabe de alguma... Ou melhor, quanto mais você sabe, menos você sabe. Quanto mais você sabe, menos você sabe. Menos certeza você tem, né? Menos certeza você tem. E aí você vai ficando cada vez mais humilde. Isso é humildade intelectual. Exatamente. Ele tá nesse ponto, cara. E é o oposto do ex-sócio dele, que foi para os Estados Unidos e continua polarizando demais nas redes e deu essa ruptura. E ele falou com angústia disso, porque... Mas assim, existe ali um lado de quem tá olhando para esse momento do mundo que é muito positivo. O que não é positivo é exatamente o tal do efeito Dunning-Kruger, né? Que quanto menos você sabe de alguma coisa, mais certeza você tem. Mais certeza você tem. E mais viés você tem reconfortando aquilo que você sabe. Não, é interessante, né? Porque eu sempre falo que inovação não é para quem tem certeza, é para quem tem dúvida. E é mais ou menos nessa linha que a gente está falando agora, né? As certezas, elas são destrutivas, né? A certeza que você falou da internet seca é a teoria da terra árida, né? Quando você explora demais um terreno, com monocultura, etc., aquilo vai virar um deserto. Exato. Né? Então é o conceito da terra árida. E a internet é o reciclar, o explorar, o retroalimentar de coisas que são áridas, que vão te levar a uma aridez de pensamento. Porque onde você retroalimenta e você replica pensamentos, e você só processa coisas prontas, você não tem coisa nova. Então... O que eu penso do futuro do uso da IA e o futuro do uso da tecnologia para a educação tem muito a ver com... um exemplo que eu dava 2 anos atrás era assim. Eu colocava num slide o logo da OpenAI, né, do ChatGPT. E perguntava naquela época, você confia nessa empresa aqui? 1/3 das mãos levantavam assim na palestra, né? Tá bom, beleza. Aí eu mudava o slide, era o logo da OpenAI com um logo de Harvard na frente, by Harvard. E agora, você confia nessa empresa aqui? Aí, né? Ou seja, as instituições de ensino sérias já estão desenvolvendo seus recursos de IA, né? Um bom tutor de Harvard vai ensinar minha filha. O bom tutor de Yale, o bom tutor da USP, o bom tutor IA de Stanford vai chegar para minha filha, para a gente, de uma forma em que siga todos os ritos pedagógicos necessários. Então, assim, a função do professor como retentor de conhecimento, detentor do conhecimento factual, não existe mais. O professor é um facilitador humano, né, daquela intermediação de conhecimento do aluno com a máquina. E não é só o professor. É o médico, exato. É o advogado, todas as nossas características humanas. E aí, o que sobra para nós humanos, na minha concepção, é a arte. É isso mesmo. É a arte. E aí, a outra dúvida que vem, porque a filosofia nunca termina, né? Quem consegue viver de arte, Paulo? Exatamente, boa. Quanto por cento da nossa população conseguirá viver de arte? Mas a gente pode ampliar esse conceito de arte. Estado da arte, né? Estado da arte, né? O fazer arte com diversas áreas do conhecimento. Então eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse conceito da arte. Não a arte pura
né? Então... Eu brinco que eu não sei se a minha filha vai cuidar de um jardim no metaverso, comprar viver, se ela vai acariciar um cachorro que não existe Não como existe. profissão, ou se ela vai, enfim, plantar plantas de verdade como algo orgânico de alto valor, assim. Ou se ela vai, E de resgate, de alto vai fazer valor, um alto... artesanato porque o artesanato vai valer mais, É, assim, né? Porque é isso, tudo que é artesanal vai valer mais, né? A gente, naquela comparação de quando os automóveis foram criados, a gente não deixou de andar a cavalo, é, mas virou algo elitista ali, né? exato. Só eventualmente o trabalho humano vai ser algo elitista, ou a arte vai ser caracterizada, né? Vai ser chique ter quadros realmente pintados em casa, né? Como sempre foi. Mas talvez cada vez mais, né? Ou seja, à mão, né? Eu quero ter uma gravura feita por uma IA, ou eu quero ter o trabalho de um artista, né? Eu acho que é isso. Eu quero ter um móvel em larga escala sei lá, de uma impressora IKEA, 3D da IKEA, ah, né? Ou eu quero ter um móvel feito por um artesão artista. exato. Eu quero que a minha filha tenha um aprendizado 100% digital com o tutor de Harvard, ou eu quero os melhores facilitadores, as pessoas Exato. mais humanas, os melhores cuidadores, né? Essa questão do facilitador, eu acho que é uma questão super interessante. E, e para quem tem uma base de design thinking, a gente sempre viu quem está nesse papel de facilitar o aprendizado, Sim. né? E a gente usa em design thinking muito a expressão facilitador, né? Sim. Facilitador do processo, facilitador da aprendizagem. Isso é um conceito muito legal de design thinking. Design thinking tem uns conceitos muito interessantes, Muito. né? E eu acho, assim, eu nunca, apesar de também me considerar um educador, eu me considero sempre um facilitador. Sim. Eu tenho esse papel de discutir com pessoas e tentar fazer com que as coisas fluam, né? Então, e não existe mais aquela pessoa, o catedrático, o detentor, a autoridade máxima, o detentor do conhecimento. Isso, eu acho que é uma das grandes rupturas que a gente tem na educação, né? E na educação médica, principalmente, né? E o orgânico sempre vai ser importante. Sempre. Né? Ou seja, o toque humano. Eu brinco que a enfermeira vai ter o salário maior do que o médico. O cuidado humano, né? O toque, assim. Né? Outro dia eu estava falando pro pessoal da OAB, o processo, a questão jurídica, a peça, a IA já faz. Agora, pegar na mão do teu cliente ou ligar para ele e falar, calma, a gente vai dar um jeito, isso a IA ainda não vai fazer. E é isso que você tem que se especializar em fazer. Exatamente. Calma que a gente vai dar um jeito. E é isso que a gente precisa resgatar e reaprender a fazer. Porque a gente perdeu, nesses últimos anos, muito disso, né? Sim, muito da empatia. Muito da empatia, muito desse acolhimento, né? Muito desse olhar para o outro e ter compaixão. A compaixão, ela deixou de existir por essa própria questão de polarização que a gente vive. Sim. É tudo muito tenso, né? O nível de tensão, ele está muito... O melhor livro que eu li nos últimos anos, talvez um dos melhores que eu li na vida, a dica foi do Leandro Carnal. É do Jonathan Haidt também, mas não é o Geração Ansiosa, é A Mente Moralista. Não conheço. Porque as pessoas brigam por questões como religião e política. Cara, uma leitura que eu recomendo em todo lugar que eu vou, porque ele explica efetivamente por questões antropológicas, sociais, biológicas também, né? É o grande dilema do Edward Wilson, que eu fiquei conhecendo lendo esse livro, porque ele ousou dizer que existem questões nos nossos genes que ditam comportamento. E isso pegou muito mal lá nos anos 70 na academia, mas por A mais B do livro do Jonathan Haidt, ele meio que desenvolve isso que, cara, é verdade que nós somos muito mais controlados por emoções e emoções tribais
que a gente responde por muitas questões que são tribais, né? Nosso cérebro é paleolítico, né? Ao ver a tribo inimiga já existe menos empatia, né? Estudos mostram que quando a gente vê pessoas de diferentes raças, a gente se sente diferente, biologicamente falando. E aí a gente cria racionalidades, pensamentos racionais para justificar emoções. Né? A metáfora que ele faz é que nós somos um cavalo, o nosso racional é um ginete, né? Que é um cavaleiro em cima de um elefante. Né? O elefante é as nossas emoções. Não é o cavaleiro que está no controle. Que está no controle. O elefante vai para onde ele quer. Só que o cavaleiro fica criando justificativas posteriores à decisão emocional, entende? Isso explica a política, isso explica o mundo. E eu acho que é muito do ser humano, né? De você encontrar as respostas, né? Você encontrar as perguntas depois das respostas, né? Isso é meio... Sim. Não, e aí você vê coisas incríveis, assim, por exemplo, pessoas de direita têm mais sensibilidade com questões como segurança pública, ou seja, pessoas de direita blindam mais o carro, pessoas de direita têm mais medo do outro, pessoas de esquerda são mais empáticas, de certa forma. Isso está explicado em vários estudos. E claro, como que a gente sempre viveu no mundo? Como que a gente construiu a democracia? Com um diálogo, suprimindo nossas reações emocionais para construir uma sociedade que tenha valores morais, que tenha construções que sustentem a vida para o bem de todos. E a gente está perdendo isso. A gente está perdendo isso porque eu acho que a discussão democrática ela acontece dentro de espaços contidos para isso, onde você precisa ter um mínimo de código de ética, de tolerância à divergência, e a internet, que eu não gosto muito de usar esse termo, que a internet parece que é um... É que a gente entende a internet como rede social. Exatamente. E isso aconteceu, acho que é aí que você quer chegar, principalmente na minha visão por causa da aceleração causada pela internet, pelas redes sociais. Né? Mas não era a internet dos fóruns ainda. É a internet das redes sociais. Das redes sociais, exatamente. Por quê? Porque essas discussões... A gente tinha isso, a gente tinha a racionalidade aflorada com o tempo. Porque é só isso. Porque a rapidez faz a gente responder com o estômago. Um hater, com as tripas. Um hater, quando ele tá na mão ali uma área de comentários a partir de um conteúdo que ele não gosta, ele pensa e escreve. Se ele fosse me escrever uma carta, ele tinha que parar, deixa pra depois, aí pega um papel. Aí no tempo que ele pega o papel, também não tô tão irritado assim. Aí até transferir a mensagem do cérebro pra mão, já passou. Ia pegar, enviar a carta. É assim que construiu a democracia, é assim que a gente construiu as relações humanas e as questões éticas. Com o tempo, com a demora, com aquilo que a gente está falando que os médicos agora não conseguem fazer os recém-formados. Entender o conteúdo, absorver e aí sim aplicar. Não, a instantaneidade do mundo faz a gente responder muito rápido e ao responder muito rápido a gente responde apenas com as nossas emoções. E aí você deu um exemplo dos fóruns, né? Mesmo os fóruns, eles eram espaços controlados. Né? Os blogs. Você tinha um certo nível de controle, de número de pessoas que entravam. Eu te falei que ia ser problemático. Eu tô olhando aqui no relógio também. Você tá com um horário apertado? Eu vou buscar minha filha e minha esposa na academia, mas... Não. Já vamos caminhar para encerrar aqui. É que é complicado, a gente começa a filosofar aqui, né? Mas é porque quando tá bom, vai rápido. Exatamente. Passou rápido pra caramba. O próprio convidado já disse se é bom ou se não é. Né? Esse é o problema de entrevistador. Entrevistador. E aí você tem essa questão, né, de... Os fóruns, eles eram limitados. Você tinha um número... Eles não eram completamente abertos. Você tinha salas temáticas e etc. E as pessoas que tinham acesso eram muito pequenas, não tinha internet no celular, né? E não era todo mundo que tinha celular. E era lento. E a internet era discada. E quem entrava em fórum era nerd. Exatamente. Nerd, geralmente era alguém que já era mais interessado no mundo que era menos acessível. Exato. Nerd já tinha um conhecimento que era mais profundo de algumas coisas, porque se ele estava num fórum
sei lá de onde, do Mirk, É, é. um fórum por baixo que acontecia lá no início dos anos 2000, dos anos 90, ele já tinha uma outra percepção de mundo. Exatamente. Exatamente. Não, e hoje não. Hoje, quando você publica qualquer coisa na internet, numa rede social, você está completamente exposto, né? Você não sabe para quem vai chegar e como essa pessoa vai voltar com a interação dela com você. Né? E como as pessoas me perguntam assim, pô, mas como que você acha que... Você não acha que... Pessoas mais velhas falavam isso pra mim, né? No início da Agência Sofia. Pô, mas você não acha que você tá botando muita fé no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram? E o Orkut morreu aí, ó. Isso aí pode morrer amanhã. Cara, não mais, né? É. Tem muitos investimentos em jogo. O establishment, né? O sistema já entendeu que aquela é a melhor ferramenta de controle de massas que existe, né? As empresas já são as maiores empresas do mundo. Então, assim, o Facebook, a Meta não vai a lugar nenhum. Né? O Google não vai a lugar nenhum, pelo menos na nossa geração, assim, no nosso tempo de vida, só se a gente tiver uma grande ruptura mesmo, que pode estar a caminho do fim de um modelo de sistema econômico para surgir sabe-se lá o quê, né? Com certeza nada que surgiu anteriormente a isso. Então, a gente vive um momento de transição, de fim de um império, mas as instituições Big Techs, elas não vão a lugar nenhum, na minha opinião. Eu também acho. Concordo, eu acho que a gente tem um longo período ainda pela frente. Você como jornalista, mas como publicitário também, que tem uma agência de publicidade, eu também tenho uma agência de publicidade, eu sempre vi a rede social como um canal, né? Canal de comunicação, e sempre... fui muito contra as pessoas que falavam assim, o algoritmo não entrega mais, porque não sei o quê. Gente, você tem que entender que isso é mídia. Isso é um negócio, você tem que comprar. Exatamente. Comprar, você tem que pagar. Eu falava isso desde o começo. Você tem que pagar, esquece. E a grande questão o que ficou bem claro para mim, e eu posso me considerar um dos enganados. Eu acreditei muito no discurso de democratização da mídia. Eu era da mídia formal, trabalhei na Globo, fui repórter 7 anos, né? E eu sempre via a internet como espaço, caramba, velho, agora eu posso ter o meu canal, cara. Eu achei isso muito bom, não via como uma ameaça, não. No entanto, na virada de 2024 para 2025, nós tivemos máscaras caindo. Exato. Né? As Big Techs se declararam como ferramentas de controle do Império Norte-Americano. Elas estão aliadas à política, à geopolítica global de uma forma como jamais estiveram. Isso, para mim, foi uma rasteira. Ou seja, aí eu fico só lembrando, pra gente fechar, do filme que talvez é o mais importante pra minha geração, que é a Y. Inclusive de um ano que tem todos os filmes mais importantes pra minha geração, que é o ano de 1999. 99 saiu, pra você ter uma ideia, Clube da Luta. Beleza Americana, Matrix... É o ano que eu estava nos Estados Unidos, estava morando nos Estados Unidos. É o ano mais fantástico da história do cinema, de todos os anos da história do cinema da vida. Continua com a lista aí que eu tô gostando. Matrix, Magnolia. Que mais? Notting Hill, que é uma comédia romântica histórica que ficou para sempre. American Pie. Que pra minha geração, eu sou a geração do American Pie. Aquela geração que ficava primeiro vendo a internet se moldar em pixels ali. Enfim, depois pesquisa, 1999, o ano que mudou a história do cinema. Mas eu tô falando especificamente do Matrix. O Matrix é uma ferramenta de controle, né? Nós já vivemos na Matrix. Essa Matrix se chama Instagram, TikTok, Facebook. E o problema é que para criar uma voz dissidente dentro da Matrix, a gente tem que usar a Matrix. E eu lembro muito do Matrix 2, em que, não sei se você lembra, mas o Neo tem uma conversa com o arquiteto, que é o programa criador daquilo tudo. E nessa conversa, o arquiteto fala, cara, você já é o 6º escolhido. A cidade já foi construída, Zion já foi construída e destruída outras 5 vezes. A resistência faz parte do sistema. E ele já sabia que
o resultado que o Neo ia escolher de sair por aquela porta. Ah, o filme acaba ali. Toda a ideia é isso aqui. Então, a gente, como... Pra não deixar as pessoas com vontade de se matar... Eu tô ficando angustiado aqui. Nós, como peças desse quebra-cabeça, né, que temos pensamento crítico, a gente tem que se conformar em utilizar do sistema como parte da resistência que faz parte do sistema. Né? O vídeo do Felca sobre a adultização foi visto 50 milhões de vezes no YouTube. Que é onde rolam os vídeos de adultização. Ou seja, pro YouTube tanto faz. Exatamente. Tanto faz. Então, o meu pensamento crítico em relação às redes sociais e o grande dilema humano que a gente tem que ter é assim, temos que usar, temos que estar presentes para se conectar com humanos de um jeito em que a gente faça fora da Matrix. Não só por meio da telinha, por meio do digital. E esse fora da Matrix, você acha que... Eu sempre acreditei no híbrido. Eu acho que o futuro ele é híbrido. E aí tem o conceito do Silvio Meira, do Phygital. Sim. Eu acho que é muito isso, né? Sim, em 2022, lá no SXSW, que foi o primeiro depois da pandemia, já vi um painel da Salesforce lá que eles falavam o fim do evento híbrido. Que é aquela coisa que a gente tentou fazer na pandemia do palco com transmissão, e aí tinha umas experiências para quem estava em casa, para quem... Isso eles já falaram lá, cara, isso aí é bobagem, não funciona mais. O que funciona é o seguinte, dentro do CRM, dentro do relacionamento que você tem com seus clientes, você tem uma forte experiência presencial que se renova em experiências digitais. Então, assim, dentro do Saber Ampliado, essa é a estratégia, né? Nós temos, né, com o Clube da Sabedoria também, eventos presenciais a cada 6 meses, eventos anuais que a gente tem. A gente tem parceria também nas palestras que o meu pai faz pelo Brasil, então a gente tem o reforço da comunidade presencial ali para a gente criar memórias físicas, porque no final das contas... Inter-relações. O que a gente lembra é disso daqui. Eu vou lembrar de ter vindo nesse podcast, eu não vou lembrar do corte que você vai me marcar e a gente vai conversar por ali numa mensagem, entendeu? Mas a partir daqui, a gente vai sempre... Você vai repostar esses cortes e a gente vai relembrar desse momento que a gente teve aqui, que foi forte. Se esse momento não acontecesse, aquilo ia embora. Exatamente. Eu acredito muito. E quando eu falo híbrido, eu falo a base física com o alcance do digital, com a democratização do digital. Exato. Que é onde a gente consegue levar um pouquinho mais de educação para gente que não tem, para as pessoas que não têm condições de se movimentar, de deslocar e de ter acesso a vir para um evento que é importante, físico. Que é importante, super, exatamente. É onde a gente democratiza. Exato. Pedro, tua mensagem final sobre o futuro da educação, vai lá. O futuro da educação é continuar tendo dúvida. Dúvida, né? É continuar fazendo perguntas, né? Não tendo certezas absolutas. A certeza absoluta mata na educação, né? A certeza é o fim do diálogo, a certeza é o fim do conhecimento. E o conhecimento serve para encantar as pessoas, né? Nunca para humilhá-las. Exatamente, né? Eu acho que a humildade, né? O detentor do conhecimento, ou quem tem um pouquinho mais, precisa ser generoso, né? Precisa ser empático, como você falou. E o futuro do ser humano é a arte, cara. Eu tava ontem assistindo no computador, não no celular, vídeos do YouTube, e aí caiu lá um corte pra mim de uma entrevista do Prince, em uma época em que ele já não tava cantando os sucessos mais, só que ele tava com um violão no talk show ali, e era uma entrevistadora, e a entrevistadora falou, você não tocaria aí, sei lá, Purple Rain? Você já viu esse corte? Não vi, mas imaginei que e aí, né? E aí ele começa os acordes e falou, você canta com um charme, tipo, com uma sedução. A apresentadora fala, não! E ele tocava, cara, cada acorde parecia que ele deixava ela nua, assim, tá? Cara, é um nível de charme, um nível de conexão humana ali que só a arte é capaz, assim. Ele encantou ela sem cantar, né? Só ali com o que ele tava fazendo. E ele dava risada. Vai, canta você. Ela, eu não. Ela começou a falar totalmente desconfortável ali. Mas ali era muito claro o que só humanos conseguem fazer. O futuro é sobre isso. É sobre isso. Pedro, satisfação, prazer enorme tomar esse café contigo. Prazer todo meu. Esse papo que poderia não acabar.
Né? Infelizmente, temos compromissos humanos. Compromissos humanos. O E tempo físicos. aprisiona a gente. Valeu. Né? Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Agradecer você que acompanhou a gente aqui no G7 Café. E eu encontro vocês... vamos colocar o mensagem da Ana aqui no final. Ana, dá o tchau pro pessoal aí, Aninha. Obrigada por participar do G7 Café. Nos vemos na próxima segunda, às 7 da manhã. É isso aí, pessoal. Vejo vocês na segunda-feira, 7 horas da manhã, no próximo episódio do G7 Café. Abre a câmera pra gente aqui. Olha lá, Pedro, pra gente dar um tchau pra galera. Pessoal, obrigado, hein?